Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular de Direito Constitucional do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, criado especialmente para vocês, em que discutiremos questões importantes da nossa realidade, que impactem aí no nosso dia a dia e que digam respeito notadamente ao direito, à política e à história. Nós queremos, com essas informações, com esse nosso diálogo, com essas nossas exposições, contribuir para uma reflexão crítica e uma capacidade de intervenção melhor na realidade social. Hoje nós vamos tratar como primeiro tema dessa nossa atividade desenvolvida aqui no YouTube sobre direito e envelhecimento. Por que eu escolhi esse tema para inaugurar o nosso canal no YouTube? Em primeiro lugar, porque eu entendo que envelhecimento é uma das questões mais importantes do século XXI. O envelhecimento ele vai impactar significativamente em todas as áreas da sociedade. E vai impactar por quê? O envelhecimento ele sempre esteve presente na sociedade. Contudo, o que os séculos XX, notadamente o século XXI, estão trazendo é um contingente muito grande de pessoas envelhecidas. E por que esse contingente muito significativo de pessoas envelhecidas, ele se apresentou significativamente, notadamente nos séculos XX e século XXI especialmente? Em razão de grandes transformações que ocorreram nas sociedades, não somente no mundo ocidental, mas também em outras partes do mundo, como a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio do saneamento básico, por meio da noção de higiene, por meio do grande processo de urbanização que aconteceu em todas as sociedades, principalmente aquelas mais contempladas com o processo de industrialização. Isso acarretou, obviamente, uma melhoria nas condições de vida das pessoas, alongando, portanto, a sua existência. Com base, obviamente, em todos esses avanços que aconteceram na sociedade, por óbvio, as taxas de mortalidade elas diminuíram drasticamente, porque há um risco muito grande de as pessoas morrerem por conta de doenças, por conta de epidemias, por conta de pandemias, por falta de saneamento básico, por falta de medicamentos, justamente nos primeiros anos de vida. Se as condições favoráveis são dadas nos primeiros anos de vida, há grande probabilidade de as pessoas deixarem de morrer logo em seguida, salvo se elas forem vítima, obviamente, de algum acidente, de algum problema grave trazido por fatores externos. Não estando presente esses fatores externos, a vida ela tende, portanto, a se alongar. Como as grandes dificuldades da vida, principalmente nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, pelo menos aqueles de renda média, diminuíram, houve, portanto, esse acréscimo populacional muito significativo, especialmente em termos de extensão de existência. Isso fez com que um novo fenômeno ele se apresentasse na sociedade. Se antes a expectativa de vida ela não ultrapassava 30, 35 anos, isso durante milênios, nos séculos 20, notadamente na segunda metade do século 20 e no século 21, essa expectativa média de vida ela supera os 70 anos. É realmente um fato novo. E nos próximos anos, os próprios organismos internacionais, OMS, a própria ONU, através de outros organismos, eles já dão conta que a longevidade ultrapassará patamares inimagináveis. O número de centenários hoje no mundo é algo bastante significativo. Nós estamos partindo de exceções em relação a pessoas com 100 anos ou mais para se transformar em muitas sociedades um elemento comum. Conviver-se com pessoas com muitos anos passa a ser um elemento muito mais comum na sociedade. De maneira que as famílias irão conviver não mais numa perspectiva horizontal, com primos, mas principalmente com várias gerações que se sucedem, com filhos, pais, avós, bisavós, tataravós, enfim,
gerações sucessivas irão conviver conjuntamente no mesmo ambiente familiar. Isso impacta na organização da família e também impacta na organização do Estado, porque novos valores, obviamente, são decorrentes de uma sociedade notadamente hiperindustrial e também de uma sociedade hipertecnológica. Isso quer dizer também que as pessoas muito velhas, em larga medida, elas estarão diante dessa dinâmica social, de certa forma, apesar de conviver com várias gerações no seu meio ambiente familiar, não terão assistência devida, porque as gerações mais jovens terão outras tarefas e outras preocupações. Elas não estarão preparadas para cuidar propriamente dessas pessoas envelhecidas, de modo que é necessário pensar em mecanismos de assistência a essas pessoas, notadamente aquelas muito velhas, com 80 anos ou mais, cujas carências e cujos problemas de saúde se acentuam muito e exigem uma atenção mais significativa. Sem uma rede de proteção construída para essas pessoas, obviamente que elas irão apresentar problemas sérios, principalmente de depressão e outras questões graves em relação a uma assistência necessária. É por isso que o direito ele é muito importante para regular, para disciplinar essas novas situações, essas novas relações que irão, obviamente, emergir na sociedade. Para isso é necessária a construção de uma grande rede de proteção, muito embora saibamos que a família é responsável pelos seus entes, pelos seus integrantes, assim como os pais são responsáveis pelos seus filhos, os filhos são responsáveis, obviamente, pelos seus pais ou pelos seus ascendentes, caso eles não tenham condição de se manter ou de cuidar de si mesmos. O Estado ele tem, obviamente, de dar um apoio a essas famílias, de modo que a vida ela continue, que a dinâmica em sociedade, o apoio entre as pessoas seja algo saudável e não um elemento que traga sofrimento a todos os integrantes dessa sociedade. É por isso que é importante refletir sobre o envelhecimento, sobre o impacto do envelhecimento na sociedade. Eu aqui me reportei basicamente ao âmbito familiar, mas o envelhecimento, ele necessariamente, ele provocará outros impactos na sociedade. Na medida em que um número cada vez maior de pessoas envelhece, um percentual cada vez mais significativo da população possui 60, 65 anos ou mais, por óbvio que esse contingente passa a ter expectativas, passa a ter desejos e passa a ter demandas que são muito próprias dessa idade. E se esse contingente caminha a ser um contingente mais significativo da população em termo numérico, obviamente que as demandas vão se afunilar para atender justamente as expectativas desse grande contingente. Em nenhum momento da história da humanidade houve um número tão significativo de pessoas idosas, de pessoas velhas, pessoas buscando demandas, buscando direitos reconhecidos, buscando que o Estado e que a sociedade reconhecesse seus pleitos. Vejam que o envelhecimento ele traz limitação inclusive de locomoção. Isso vai impor à sociedade, em larga medida, a construção de um desenho universal. Mesmo que a sociedade não queira, ela necessariamente precisará se adaptar, destruindo os obstáculos de locomoção que existem, seja nos transportes, seja nas ruas, no acesso a todo tipo de serviço público, para facilitar, obviamente, a locomoção das pessoas mais velhas que possuem, por conta da idade, obviamente, dificuldade de se locomover. Vejam que a questão dos obstáculos pode acarretar problemas sérios, como quedas. E a internação de pessoas idosas por conta de quedas, obviamente, isso cria problemas sérios no sistema de saúde, porque essas pessoas idosas passam a ocupar leitos. E esses leitos são ocupados por um longo tempo, já que a recuperação de pessoas idosas, vítimas de quedas, notadamente de quedas severas, de quedas graves, exigem um tratamento muito mais longo, muito mais cuidadoso, e dificilmente a pessoa idosa se recupera completamente. Isso, obviamente, acarreta gastos mais intensos que poderiam ser direcionados para outros segmentos da sociedade. Então vejam que esse ponto também é importante. Como o envelhecimento ele vai impactar decisivamente numa nova abordagem, numa nova organização social, não somente
no âmbito da família, não somente no espaço público, questão de locomoção, não somente no sistema de saúde, para que os recursos não sejam só canalizados para atender as pessoas idosas, porque as pessoas mais jovens também têm problemas de saúde, eventualmente, não com a mesma constância, a mesma regularidade das pessoas idosas, mas têm problemas e precisam ser assistidas. Há pessoas jovens ainda, e no futuro não tantas quanto pessoas velhas, mas essas pessoas jovens necessitarão também de recursos na área educacional. Então todos os recursos não podem ser canalizados para o segmento envelhecido da população. Então o envelhecimento ele vai acarretar uma grande reflexão na sociedade, de modo que as políticas públicas precisarão ter em conta justamente esse novo modelo de sociedade, essa nova engenharia de sociedade que está sendo construída justamente por conta do bem-estar que foi conferido pela sociedade industrial, pelos avanços tecnológicos, pelo avanço da medicina. E isso, obviamente, muda drasticamente o mundo, muda drasticamente o século XXI. Ora, com os avanços científicos, hoje, o envelhecimento é algo que pode não ser sentido e não pode ser incorporado à existência do ser humano como sofrimento. O envelhecimento pode ser vivido com satisfação. Hoje a pessoa velha, ela passa a ter um novo papel na sociedade, não apenas daquele sujeito que se aposenta, do avô que cuida dos netos. Com um grande envelhecimento populacional é preciso dar um novo papel às pessoas envelhecidas. Elas precisam ter uma atuação mais ativa na sociedade, até mesmo para que a sociedade não seja disfuncional. Se nós temos só um grande contingente de pessoas velhas e um grande contingente de pessoas aposentadas e com um número reduzido de pessoas na atividade produzindo riquezas, nós vamos chegar ao caos, porque as aposentadorias, as pensões, elas não terão recursos suficientes para atender justamente as pessoas que dela precisam. Então, os próprios velhos, eles precisam ter um papel diferente daquele que até o presente momento nós pensamos para essas pessoas. Nós precisamos redimensionar o papel dos velhos na sociedade, inclusive a percepção que temos deles como sujeitos que já não têm direitos ou que têm direitos diminuídos, como sujeitos que não podem mais contribuir para a sociedade, como sujeitos que representam o passado. Isso tudo precisa ser repensado, porque a velhice, ela é um direito humano fundamental, porque ela traduz o próprio direito à vida. Você viver muito significa ter a oportunidade de direito à vida. Você não pode subtrair da pessoa a velhice ou reservar às pessoas velhas um não lugar na sociedade, um lugar pejorativo, um lugar negativo, porque assim nós estaremos negando o próprio direito à existência, o próprio direito à vida. Então vejam como o envelhecimento ele é impactante na sociedade, como ele modificará toda a realidade no século XXI, porque ele irá influenciar todas as relações, seja no âmbito familiar, seja no espaço público. Ele terá impacto na previdência social, ele terá impacto na assistência social, ele terá impacto na saúde, ele terá impacto na arquitetura, ele terá impacto no imaginário social. O sujeito idoso ele terá um protagonismo muito acentuado, não somente pela longevidade acentuada das pessoas, mas pelo grande número de pessoas contempladas com envelhecimento. A própria Organização Mundial de Saúde já aponta que em 2050 nós teremos mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais. Esse número é altamente significativo, tendo em vista o número de pessoas que nós temos no mundo. Então este é o tema que eu escolhi para hoje, é uma primeira reflexão. Nós vamos voltar a esse tema futuramente, vamos tratar de outros também que eu considero importantes no século XXI. Eu espero que vocês tenham apreciado essas primeiras anotações, essas primeiras reflexões sobre o envelhecimento. Eu espero que vocês se inscrevam aí no nosso canal, curtam o nosso canal, divulguem o nosso canal, para que possamos estar aqui frequentemente tratando de temas que importam a todos nós. Faça os seus comentários. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.